Muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus, que já nos envolve neste ambiente, possa nos manter todos tranquilos, serenos, focados no objetivo que trouxe cada um de nós aqui. Por isso, agradecemos a Ele a oportunidade do nosso reencontro e agradecemos o convite do Conselho e o tema que foi proposto. Nós, eu e a Madalice, quando estávamos vindo, é a primeira vez que a gente vem a esta casa, viemos pelo aplicativo. Só que o aplicativo deixou a gente lá na esquina. Eu disse assim, e agora? Aí, de repente, vimos uma pessoa do outro lado da rua e pedia informação. Concluí agora que era um benfeitor que estava ali, porque ele falou assim, a Casa Espírita, o senhor segue aqui e quando vê um local cheio de luz, é ali. E está repleto quanta gente bonita, quanta gente iluminada nesta noite de hoje. É muito, muito bom estar aqui com vocês. Tema proposto, a tua fé te curou. O que vem a ser fé? Vamos lá aos dicionários e encontramos que fé é confiança, é confiar. Existem dois tipos de fé. A fé natural e a fé divina. A fé natural é aquela que a gente usa no cotidiano sem se dar conta dela. Quando, por exemplo, nós pegamos uma condução, quando nós sentamos à mesa de um restaurante, quando nós vamos a uma consulta médica, a gente não costuma pedir o atestado de sanidade mental daqueles a quem nós estamos entregando ali a nossa vida, a nossa saúde. Já a fé divina é aquela que todos nós, há milênios, desde lá quando éramos bem primitivos, trazemos dentro de nós. O sentimento, independentemente de qual região, qual época, qual religião, aquele sentimento que a gente traz dentro de nós de que somos filhos de uma força maior. E esta fé divina, ela é dividida em duas. A fé cega e a fé raciocinada. Ao longo de dezenas e dezenas e dezenas de reencarnações, nós viemos transitando, seguindo a fé cega, aquela fé que nos era passado pela tradição. Como falamos, independentemente da região do planeta, da linha de religiosa, seja que for, sempre seguindo uma tradição. Houve época em que cultuávamos a grande árvore como sendo um deus, o rio como sendo um deus, o fogo, o trovão. E viemos assim, cultivando esta fé, uma fé mística, uma fé dogmática, onde com a evolução cultural da humanidade, chegamos a um ponto em que, em certos momentos, nós questionávamos, mas que por muitas vezes não podíamos nem questionar. Questionasse demais, podia até parar numa fogueira. À medida que a ciência foi se desenvolvendo, muitos daquelas realizações místicas, tidas como verdadeiros milagres, começaram a ser explicados cientificamente. O raio, o trovão, era a ira de Deus, a manifestação de Deus, e que mais adiante aprendemos que era resultado da diferença de polaridade elétrica das nuvens para com a Terra ou de nuvem para nuvem. A faísca que provocava também o estrondo, o deslocamento de ar. E à medida que isso veio crescendo, o questionamento veio aumentando, muitos de nós começamos a nos afastarmos da fé cega. Achávamos que a ciência explicava tudo, quando na realidade
chegou o momento do esclarecimento. Em meados do século XIX, vem a doutrina espírita, justamente para fazer a transição da fé cega para a fé raciocinada, não para substituí-la, pois a fé cega sempre foi muito importante para todos nós, nos diversos períodos que tivemos como humanidade, sempre seguindo a Deus de alguma maneira, mas chegou o momento de seguir de forma raciocinada, onde quanto mais a doutrina nos explica, mais nós entendemos e, compreendendo o mecanismo da coisa, nós fortalecemos aquela fé que já tínhamos, fazemos melhor uso daquela fé que já tínhamos. Por isso a doutrina espírita é uma tríade de ciência, de filosofia e de religião, e que tudo que nós temos de questionamento, basta procurar ali, que sempre teremos as devidas respostas dentro do nível de conhecimento que já temos. Daqui a alguns séculos, muitas outras revelações não serão mais possíveis, porque teremos como compreender melhor ainda. Assim, vem sempre o questionamento: e quanto aos milagres? O que são os milagres? Isso também a doutrina responde. Vamos lembrar que esta pergunta foi feita em torno de 3 séculos e meio ao grande gênio da época, Isaac Newton, o pai da física newtoniana, físico, matemático, escritor, o gênio da época. E quando fizeram esta pergunta a ele, o que é um milagre? E se ele acreditava em milagres, ele disse que sim, pois os milagres nada mais são do que o resultado de fenômenos que seguem as leis naturais que, ora, ainda desconhecemos. Uma resposta genial de um gênio. Jesus disse: eu não vim para destruir a lei, e sim dar-lhes o seu cumprimento. Cada explicação que a doutrina espírita traz à tona, não com o objetivo de desqualificar a condição divina do milagre, muito pelo contrário, e sim de fortalecê-la. Porque se são segmentos de fenômenos no cumprimento de leis naturais perfeitas, quem as criou, senão Deus, o Pai? Todas são leis divinas. Em torno de 1509, 1510, naufraga aqui nas costas brasileiras uma nau portuguesa. E somente um sobrevivente, Diogo Álvares Correia. Ele ali, à praia, numa terra aparentemente deserta, sem ninguém, ele começa a coletar os destroços do naufrágio, os baús que vieram dar à praia. Coisas que poderiam lhe ser úteis à sua manutenção, à sua sobrevivência. Dentre eles, num baú, ele encontrou um bacamarte. Bacamarte é aquela espingarda antiga que a boca do cano parece um funil grosso e que dava um tiro. Aí depois tinha que recarregar com pólvora, botar o couro, botar o chumbo e até a nova possibilidade de mais um tiro. Eis que ele, explorando a região, de repente ele se vê cercado por dezenas de índios. E disse: Senhor, e agora? Eu só tenho um tiro para me defender, e são tantos. Por favor, Senhor, fazei com que eles não me torturem, que seja breve o meu sofrimento. Uma prece, uma oração.
imediatamente respondida com a inspiração. Bem próximo a ele, num galho de árvore, havia uma ave grande. E ele viu a ave e teve a inspiração de destruir a bichinha com um único tiro que ele tinha. Destroçou a pobre coitada. E os índios, ao verem aquilo, um milagre. O homem que controlava o trovão, receberam ele respeitosamente como que um semideus. Levado à tribo, o chefe, para demonstrar respeito, ofereceu a ele uma de suas filhas em casamento. Burro é quem diz que português é burro, porque se eu não posso ser o chefe, vou casar com a filha do chefe, vou ser o genro dele. É claro que ele aceitou. E passou a ser chamado de Caramuru, que todos nós já ouvimos falar. O homem que dominava o trovão. Para eles, um milagre. Desconheciam os fenômenos naturais, seguindo as leis naturais da explosão da pólvora. 1962, muitos aqui não tinham nem nascido. Os Estados Unidos lança ao mundo um sucesso, um desenho futurista, a família Jacksons. A família que vivia no futuro, os carros eram voadores, os telefones eram sem fio. Um pedaço do desenho que encantava a minha mãe, na realidade ela morria de inveja, era quando a Madame Jackson estava no telefone, papeando, e de repente falava: menina, hora do almoço, nem preparei o almoço, e continuava no telefone, e pegava um pacotinho, abria um aparelho, uma caixa, parecia uma televisão, botava ali dentro, apertava o botão, continuava a conversa, e alguns segundos depois, abria a porta daquela caixa e estava pronto o almoço. Minha mãe falava: ai meu Deus, tudo que eu queria na minha vida. Meu pai falava assim: como é que você presta atenção nessas mentiras? Eis que, uma década e meio mais adiante, descobriram os efeitos físicos da utilização das micro-ondas e conseguiram desenvolver esse tipo de aparelho. E que todos nós usamos hoje, tranquilamente, sem até lembrar dos Jetsons. E quem aqui não assistiu aquela série que também foi um sucesso, essa vem da década de 50, do Capitão Kirk, o Sr. Spock, aquele da orelha pontudinha, e que todos os capítulos, quando a Enterprise chegava a um planeta, eles se teletransportavam para o planeta, desmaterializava e materializava no planeta, e depois voltava da mesma forma. E meu pai falava: como é que vocês perdem tempo vendo tanta besteira, tanta mentira? Quando hoje a ciência já sabe que é possível, não temos ainda os instrumentos necessários para fazê-lo, mas no papel já é comprovado que é possível. E nós espíritas sabemos disso há muito tempo. Com os fenômenos de materialização, diversos exemplos passados por aí. Peixotinho, aqui tão próximo de nós. Chico Xavier, Divaldo, com tantos testemunhos de materialização de objetos, de flores, de espíritos. Leis naturais que os espíritos já sabem manipular, o fluido cósmico universal, utilizando também o ectoplasma fornecido pelos médiuns de efeito físico, o segmento de leis naturais. No início do século passado, aquela pergunta feita a Isaac Newton foi repetida ao então gênio do século passado, Albert Einstein.
o senhor acredita em milagres? E a resposta também foi genial quando ele disse: existem dois tipos de pessoas: as que creem em milagre e as que não creem em milagre. Eu pertenço ao primeiro grupo, pois eu acredito sim, pois os milagres nada mais são do que efeitos de fenômenos que seguem as leis naturais que ainda não conhecemos. Exatamente a resposta que Newton tinha feito 2 séculos e meio, então, a época antes dele. Lá em Mateus 17, fora o erro, nós encontramos o relato daquela passagem em que um homem vem desesperado, cai de joelhos em frente a Jesus e diz: Senhor, por favor, salve o meu filho, pois é ensandecido, se joga ao chão, se joga ao fogo, se joga à água. Os teus discípulos não conseguiram libertá-lo, mas eu creio que o Senhor poderá fazê-lo. A primeira resposta de Jesus foi: ó raça incrédula, até quando estarei convosco? Se referindo aos discípulos. Mandou que trouxesse o jovem até ele e imediatamente expulsou dele um demônio, na realidade, um obsessor, já numa condição de possessão, ficando o jovem totalmente curado. Não à toa Jesus, diante de cada uma das curas, ele perguntava: tu credes que eu posso te curar? E diante da resposta afirmativa, ele prosseguia no processo de cura, manipulando sim os fluidos, obviamente numa condição tão maior do que qualquer um de nós, ele, um espírito perfeito, de conhecimento pleno de todas as leis, com todo o seu magnetismo. Tanto é que, invariavelmente, após a cura, ele dizia: vá e não erres mais, para que não volte a ter necessidade de passar por aquele tipo de prova ou de expiação. Mais tarde, os discípulos foram ter com Jesus em particular e perguntaram a ele: Senhor, por que nós outros não conseguimos expulsar aquele demônio? E a resposta foi: se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, mandaria que a montanha saísse dali para colar, e ela obedeceria. O grão de mostarda, para quem não conhece, é menor do que a cabeça de um alfinete. É uma das menores sementes. E vamos lembrar que Jesus utilizava como ninguém a linguagem figurada para eternizar os seus ensinamentos. De certo que Jesus não se referia a transportar uma montanha física daqui para ali, e sim estava se referindo a todas as montanhas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, nas nossas adversidades, sejam montanhas de problemas de ordem física ou de ordem espiritual, mostrando sim aos seus discípulos que não tinham ali utilizado o verdadeiro poder da fé. A fé que vem a trabalhar sobremaneira junto a esses fenômenos, na produção desses fenômenos. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19,
vem então a explicação dada pela doutrina espírita, dada pelos espíritos, do que vem a ser o milagre. Quando eles dizem que, utilizando da fé, utilizando de todo o poder do magnetismo, o ser humano, ele consegue manipular o fluido universal, transformando-lhe essas qualidades e somando a ele toda a boa vontade de produzir o bem, produz uma força impulsiona uma força irresistível de fazer o bem, produzindo fenômenos de curas e outros mais. Foi Jesus que disse que todos poderíamos fazer como ele e muito mais além. Há algumas décadas, 2 cientistas renomados da Universidade de Harvard descobriram que as células nervosas, os nossos neurônios, eles são responsáveis, entre outras coisas, a produção de diversas substâncias, até então desconhecidas por nós. Substâncias que hoje totalizam mais de 60 substâncias. As mais famosas, dopamina, noradrenalina, serotonina e tantas outras mais. Quando descobriram isso, eles foram estreitando a sua experiência, verificando nas análises clínicas e verificaram que algumas pessoas produziam mais, outras produziam menos. Então veio a primeira questão, por que algumas produzem mais, outras produzem menos? Mas verificaram também a diferença existente entre essas pessoas. Numa grande pesquisa, vendo tudo o que elas faziam, o que comiam, o que bebiam, se praticavam algum tipo de atividade, nível cultural, ou seja, trançaram tudo para peneirar e ver onde está a diferença que faz do grupo que produz menos para o grupo que produz mais. Começaram a verificar que o grupo que produzia mais tinha em comum, eram grupos que trabalhavam bem a questão da fé. Buscavam a fé no seu comportamento diário. Estreitando mais ainda essa pesquisa, perceberam que eram pessoas que amavam outras pessoas e que eram amadas por outras pessoas. Tem tudo a ver. Quanto mais nós desenvolvemos a nossa fé, menos a gente fica de braço cruzado. Quanto mais fé nós temos, mais queremos compartilhar as coisas boas, trabalhar no bem, no benefício, seja de quem for. Quanto mais nós vivenciamos a fé, mais nos qualificamos para amar. E quanto mais nós amamos, naturalmente, mais somos amados. Então eles perceberam que as pessoas que amavam e eram amadas eram pessoas mais felizes e eram as pessoas que tinham as maiores concentrações dessas substâncias. Perceberam também que essas eram as pessoas que tinham menos doença. E quando tinham doenças, se recuperavam mais rapidamente. Surgiu ali a nova ciência, a psiconeuroendócrino-imunologia. A ciência que comprovou, sim, que pelas nossas atitudes, boas ou ruins, pelas nossas atitudes positivas,
nós estimulamos as nossas células nervosas a produção maior dessas diversas substâncias. E que essas diversas substâncias, elas interagem no nosso sistema endócrino, nas nossas glândulas. E esses favorecendo todo o nosso corpo, favorecendo a nossa imunidade. E assim, contraímos menos doença ou reagimos melhor aos tratamentos clínicos quando estamos doentes. Nada de místico. E sim o cumprimento do que Jesus colocou e o cumprimento do que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos coloca. Tudo explicado pelas leis naturais. Então, a atitude de crer, de ter fé, nos leva a amar, nos leva a ser amado, nos leva a sermos pessoas melhores, aumentando a nossa capacidade imunológica, a nossa reação às doenças. Um outro estudo feito pela equipe do Dr. Irving Kirsch, da Universidade de Connecticut, ele fez uma experiência para um grupo de pessoas que sofriam de depressão e eram tratadas com a medicação adequada, os antidepressivos. Essas experiências, elas são feitas às cegas. O grupo sabe que estará participando de experiência, mas não sabem o objetivo da experiência e como serão feitos, para que não influencie no resultado. Para metade do grupo, eles forneciam o antidepressivo. Para a outra metade do grupo, eles forneciam, todo o grupo era tratado com antidepressivo. Então, para a metade do grupo, eles continuaram fornecendo o antidepressivo. Para a outra metade do grupo, eles passaram a fornecer o placebo. O que é o placebo? É um medicamento idêntico, mesma caixa, mesma embalagem, mesma cor, mesmo tamanho, tudo igual. Parece até o da novela, né, do Ferretti, né? A fábrica de farinha do remédio falso. Ninguém vê a novela aí, né? Mas eu sou obrigado a assistir, que a Madalice me obriga a isso. E então, eles tomavam normalmente aquilo sem saber que era placebo. O resultado é que o grupo que tomava o antidepressivo continuou vivendo bem com a depressão equilibrada, tudo certinho. E no grupo que passou a tomar o placebo, um percentual significativo passou a conviver bem com a coisa. O outro não. O outro realmente caiu no processo depressivo. Aqueles que continuaram numa boa, é que pelo fato de tomar a medicação, a fé de que aquele remédio já me tira do processo, estimula o sistema para que produza mais a serotonina, a dopamina, e assim venha a combater com o seu sistema imunológico os efeitos da doença. O poder da fé. O poder da fé que uma vez mais falamos, sim, é extremamente importante que possamos continuar utilizando o poder da fé de forma raciocinada. Se eu seguia cegamente, na certeza de que seria auxiliado ali, agora mais ainda, porque eu sei como isso irá acontecer. Aí vem a outra questão. Mas o que explica a existência de núcleos espalhados pelo mundo, nas diversas regiões, épocas, núcleos que se transformaram em verdadeiros pontos
de milagres. Dentro e fora da religião cristã. Como explicar isso, então? Pessoas que fazem romarias e saem curados daquilo, corroborando com o que foi dito, explicado pela doutrina até agora. Vamos lembrar o que é o milagre? A atuação do ser humano, atuação magnética, junto ao fluido universal, alterando-lhes a qualidade e somando a ele a sua fé e o desejo de fazer o bem, provoca, impulsiona uma força irresistível, fazendo com que se produza milagres, fenômenos de cura e outros mais. Aqui chamamos até agora de milagres. Esses pontos de cura, ao longo da história da humanidade, eles foram criados em momentos e situações onde aquele núcleo social estava entrando na descrença, a fé pela fé. Vamos lembrar que os dois mundos se interagem completamente. Fruto de um grande planejamento, a espiritualidade maior cria, sim, ali, coloca ali uma pessoa com uma extrema capacidade de manipulação do magnetismo, juntando a fé daquele que procura e começando a produzir os fenômenos de cura. E aquilo vai de boca em boca e a coisa vai se criando. O magnetismo que nós utilizamos nos passes aí, no dia a dia. Há 11 anos, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro realiza um trabalho de pesquisa quanto à atuação do passe espírita no processo de auxílio no tratamento de enfermos lá no hospital da universidade. E de que forma que ele faz isso? Divide o grupo em 3. Parte é feita em posição de mãos por pessoas que não têm nenhum tipo de tratamento, de treinamento. A segunda parte em posição de mãos com pessoas que sabem como funciona. E o terceiro grupo por espíritas passistas preparados para tal. O resultado entre as crianças e os idosos faz com que o prazo de cura seja reduzido a quase 1/3 para aqueles que recebem o tratamento do passe espírita junto com o tratamento clínico. E dos outros 2 grupos, não alterem nada. Para as pessoas entre crianças e idosos, esse prazo é um pouquinho maior, mas mesmo assim é perto de metade do prazo para o grupo que não recebe o tratamento do passe espírita. Contra fatos não há argumento. É sim a pessoa ali, o passista, o que nós fazemos nas casas espíritas. Ninguém está ali sacudindo o braço. Nós estamos ali unidos das nossas intenções, nós estamos ali nas nossas orações, nós estamos ali doando o que tiver de melhor em nós, rogando ao benfeitor que enriqueça os nossos fluidos e que as nossas imperfeições não prejudiquem. É isso que a gente faz. É exatamente isso que a gente faz. E esses núcleos de cura que nós temos aí espalhados pelo mundo, algumas casas espíritas que se tornaram famosas pelas curas, templos evangélicos, templos católicos,
espalhados por todo o mundo. Alguns que se tornaram verdadeiros santuários. Lembramos de um que é contemporâneo à doutrina espírita. A doutrina espírita que teve o seu lançamento em 1857, com o Livro dos Espíritos, e alguns meses depois, 10 meses mais ou menos depois, era no dia 14 de fevereiro de 1858, nas cercanias de Lourdes, na França, uma jovem camponesa caminhando pelo campo. De repente, ela sente uma vontade irresistível de ir visitar uma gruta que havia ali perto, a Gruta de Massabielle. E ela atendeu e foi. Chegando à gruta, de repente, surge diante dela uma linda dama de luz. E naquele momento, quando aquilo apareceu na frente dela, ela sebo nas canelas. Partiu desesperada de medo. E a gente partiria também, talvez. Chegou em casa, comentou com a sua mãe, afirmando de que tinha sido. E a mãe disse para ela, se realmente foi, não acreditando tanto assim, se realmente foi, mas pelo que você diz, não devia ser nada do mal, por ser tão iluminada assim. No dia seguinte, ela novamente pelo campo, sente a mesma atração. E foi ciente do que poderia ver. E ao chegar à gruta, uma vez mais, a dama de luz surge diante dela. E já verbalizando, Bernadette, o nome dessa camponesa era Bernadette Soubirous. Bernadette, não tenha medo. Não te farei nenhum mal, muito pelo contrário. Sou serva de Deus. Venha até aqui. Faça um buraco aqui. Cave um buraco. E ela obedeceu. E ao cavar o buraco, à medida que o buraco chegou em tal profundidade, começa um olho d'água. Começa a brotar uma água que nunca mais deixou de brotar. Bernadette, faça uso desta água. Beba, banhe-se. Ela só lhe trará benefício. Bernadette chegou em casa e falou com a mãe. E a mãe falou com mais alguém. E a coisa foi de boca em boca. E a curiosidade humana, quem mais não queria ver o olho d'água na gruta de Massabielle? E alguns que estavam doentes começaram a fazer uso daquela água e obtendo a cura. Vários começaram a obter a cura. No entanto, dentre esses que obtiveram cura, 7 casos de uma doença incurável à época. Doentes que estavam sendo acompanhados pelos seus médicos. E esses médicos resolveram ir lá conhecer. Vamos pesquisar esta água, vamos examinar esta água. E ao analisar a água, descobriram que a água só era água. E mais nada. O assunto chega até a igreja. A igreja, mais do que rapidamente, toma posse daquela região, cria ao lado da gruta uma pequena paróquia. E que batizou de Nossa Senhora de Lourdes, por estar nas cercanias de Lourdes. Fez um lago que coletasse aquela água e começaram, sim, as romarias, as pessoas, ao longo dos dias, meses, anos, a irem à paróquia de Nossa Senhora de Lourdes para tentar obter a cura. Muitos eram curados, outros não. 45 anos depois, o doutor Alex Carrel, um médico renomadíssimo, cientista, 100% ateu. Ele ouvira muito falar
sobre os fenômenos de cura que aconteciam em Nossa Senhora de Lourdes. E como cientista tinha muita curiosidade em testemunhar aquilo, mas nunca tinha tido a iniciativa. Até que, um belo dia, um colega dele, médico, que era responsável por acompanhar o trem que saía de Lyon para Lourdes, são 700 quilômetros, eram 12 horas de viagem, e nesse trem um vagão era destinado somente aos enfermos, para que pudessem chegar a Lourdes para se banharem nas águas de Lourdes, buscando a cura. E este médico, por um motivo de ordem particular, não poderia ir naquele sábado. E pediu ao Dr. Carrel se não podia substituí-lo. E era a oportunidade que ele queria para conhecer de perto o que acontecia ali. Tomou o lugar do seu colega. Chegando ao vagão, eram mais de 100 enfermos. Ele, como cientista frio, resolveu escolher um dos pacientes para que ele pudesse acompanhar, tirar todos os dados, fazer ali os seus diagnósticos e ir acompanhando a coisa. Havia uma jovem de 22 anos, Marie Bali. Ela sofria de peritonite tuberculosa, uma doença incurável à época. E o seu estado era um estado que estava caminhando para o estado grave. Ele escolhe ela. Fica durante toda a viagem, de hora em hora, monitorando, verificando temperatura, batimento cardíaco, fazendo os seus exames. E ao longo das 12 horas, ele viu o seu quadro piorar rapidamente. Ao chegar em Lourdes, o seu quadro estava quase chegando à agonia. A pele totalmente sem cor, gélida, lábios e orelhas arroxeadas. A febre beirando os 42, batimento cardíaco acima de 150. Era a agonia. A primeira surpresa que foi quando o trem parou a estação, havia um grande contingente de maqueiros para transportar os enfermos que não tinham condições de caminhar até a igreja. Todos os maqueiros eram voluntários. Eram aqueles que tinham obtido a cura ou familiares daqueles que tinham obtido a cura e que trabalhavam ali caridosamente para que outros conseguissem também a cura. Ele acompanhou. O estado de agonia de Marie Bali estava deflagrado, já inconsciente. Os maqueiros resolveram não mergulhar na água, colocaram a borda daquele pequeno lago e jogaram água sobre seu corpo. Logo em seguida, pegaram ela e levaram para a boca da gruta, como fazia com os demais, deixando ali, repousando. Naquele momento, Dr. Carrel faz um pensamento à Virgem Maria. Ó Senhora Virgem, gostaria muito de crer que a Senhora existe, que não és puro fruto da imaginação humana. Como eu gostaria de estar errado. Mas se por um acaso eu estiver, por favor, cure essa jovem que teria tanto tempo de vida pela frente. E ao curá-la da enfermidade do corpo, ao mesmo tempo a Senhora estará curando-me da enfermidade, da incredulidade da alma. Naquele momento, ele vê rolar do canto dos olhos de Marie Bali algumas lágrimas. Ele passa a acompanhá-la, esperando pela desencarnação. E nos minutos vindouros começou a ver a sua pele tomando novamente coloração. Os lábios arroxeados deixando de estar. Vale tomar
A temperatura, 36,5. Batimento cardíaco, 80. Era o processo de cura. Algumas horas depois, ela já desperta, conversando, seguiu ao seu lado no trem, nas 12 horas de volta para Lyon. Os dois ali por 12 horas conversando. Ela estava debilitada, enfraquecida, tanto tempo doente, e ele passou a acompanhá-la depois dali. E menos de um mês depois ela estava 100% curada. E como foi de sua vontade, ela se internou no convento, passando a ser uma freira, uma irmã de caridade. E o doutor Alex Carrel rasgou a sua carteirinha de ateu e se tornou um católico fervoroso, dedicando-se ferrenhamente à sua ciência, mas contando sempre com a crença em Deus. Não por acaso, em 1912, ele ganha o Prêmio Nobel de Medicina. O poder da fé. Nesses núcleos, nesses santuários que nós temos tantos hoje por aí, é o somatório de muito magnetismo, de muita fé, manipulando de sobremaneira o fluido cósmico universal naquela situação, onde muitos que ali estão, e nós sabemos, se houver mérito, obterão sim as suas curas. E todos aqueles que não obtiverem as curas, de certo, terão minimizado os seus sofrimentos. Nossa Senhora de Lourdes, que recebe em torno de 6 milhões de peregrinos por ano, virou um santuário, como virou um santuário Nossa Senhora de Fátima. Lourdes nós não conhecemos. O de Fátima, Nossa Senhora de Fátima, todas as vezes que nós vamos a Portugal, nós fazemos questão, sendo espíritas, mas nós fazemos questão de visitar o santuário de Nossa Senhora de Fátima. É algo impressionante a ambiência daquele local. Parece que a gente vai segurar com a mão. Nós tivemos lá, em Fátima, uma experiência belíssima. Era um dia de semana, chuvoso, fora da época de romaria. O santuário bem vazio. E tem lá o santuário principal e tem algumas capelas. E estava ocorrendo, numa das capelas, uma missa. Era um grupo de viajores alemães que estavam ali. Estava eu, a Madalice e mais um casal de amigos. E essa amiga tinha perdido a mãe. E de repente resolvemos parar ali. E eu vi o padre estava fazendo o sermão em alemão. E ficamos ali, e eu vejo, quando olho, está a Lília, o Chico e a Madalice, os três em lágrimas. Fim do sermão, e eu falei assim, vocês estão chorando por quê? E ela, o padre, o sermão do padre foi exatamente a situação, qual é o nome dela? Dona Dalva. Você não viu? Eu vi ele falando em alemão, mas elas ouviram em português. O poder da fé. Era a primavera em Jerusalém. Naquele fim de tarde, aquele viajor sentado aos degraus da praça contemplava o pôr do sol no vale de Cedron, quando de repente uma bela mulher de longos cabelos, finamente vestida à Babilônia, joias caras, rara beleza, passa diante daquele homem e se sente atraída por ele. Vai à sua direção e diz, ó belo Nazareno, sei que és Nazareno pelos cabelos aos ombros, em conformidade com a barba. Sei que és viajor
pelos seus pés, totalmente empoeirados pela caminhada, e a sua testa empapada de suor. Hoje é um dia especial para mim. Hoje é o meu aniversário e quero convidar a ti que venha comemorar a minha festa em minha casa. Quero convidar a ti que seja o meu companheiro. E aquele viajor, com toda a ternura, diz: hoje eu não posso. Ó Nazareno, eu não me fiz entender. Sou uma vendedora de ilusões, de prazeres. Os homens mais ricos pagam fortunas pelas noites comigo. Hoje dispensei a todos, pois eu quero a ti, que enobreça o meu lar, com a tua presença, limpa como uma espada virgem. Colocarei uma escrava da Núbia a bailar diante de ti, se isso lhe trará o prazer. Mas é a ti que eu escolhi. Ele se levanta, e ao se levantar, ela se apaixona mais ainda e diz: vejo em teus olhos uma chama diferente. Dia virá que eu virei para lhe atender, mas hoje eu não posso. Uma mulher vaidosa, poderosa, não aceitou aquele não como resposta e saiu esbravejando. 2 anos depois, lá estava ele novamente em Jerusalém. E no meio da multidão, uma senhora idosa vai até ele, diz alguma coisa, aponta para a colina onde havia uma gruta e diz: tu vais? E ele responde: eu vim aqui para isso. E ele vai na direção daquela gruta. Ao adentrar a gruta, na escuridão, ele já sente o odor pútrido das carnes mortas. É guiado pelo gemido de voz feminina e chega até ela. E na penumbra, ele coloca as mãos sobre seus cabelos ensopados de suor e pus. E ela reage, levanta-se dizendo: sai, afasta-te de mim, tenho lepra. Aqueles que te virem aqui te perseguirão. E ele responde: há 2 anos me convidastes para uma festa em tua casa. E eu disse que não poderia, mas disse também que num dia, que não tardaria, eu viria para te atender. Aqui estou. Ela tenta limpar a secreção dos olhos, o rosto todo deformado. És tu, ó belo Nazareno. Por que demoraste tanto para chegar? Após aquele dia da sua negativa, algo mudou em mim. Passei a refletir todos aqueles prazeres deixaram de ter valor para mim, mudando totalmente a minha maneira de ser. Mas chegaste tarde. Sou pura podridão, não tenho mais nada para te oferecer. Ele a toma em seus braços, caminha para fora da gruta, para a claridade. Quando chega a claridade, ela, mulher vaidosa, tapa o rosto com vergonha da deformidade, da doença. Ele a sustenta num braço só, com o outro descortina o rosto e repete aquela mesma frase: vejo em teus olhos uma chama diferente. O que eu te direi agora, te direi porque te amo. Morre. Morre porque este corpo
já não te serve mais. Mas antes de morrer, entrega a mim a tua alma. Eu sou o bom pastor, e todo aquele que confia em mim terá vida em reino do meu Pai. A mulher sorri, aquieta-se e morre nos braços de Jesus. O caminho, a verdade e a vida, que disse: não vim para destruir a lei, e sim dar o seu cumprimento. E a partir do momento que nós passamos a saber do nosso potencial em utilizar esta fé que temos investido nela dia a dia num crescente, em nosso benefício e benefício do nosso corpo, mas principalmente em benefício de tantas outras pessoas, pois os espíritos superiores foram claros em afirmar que não só para a cura da depressão, como de todas as outras enfermidades, o melhor remédio é a caridade, é o trabalho no bem, é o servir no bem, pois a caridade é o amor em ação. E quanto mais nós colocamos em ação a nossa capacidade de amar, mais produzimos os efeitos positivos para a saúde do nosso corpo e principalmente de nossa alma. E por isso, a Jesus, nosso irmão maior, e a Deus, nosso Pai, só nos resta, em prece, agradecer. E assim, agradecemos, Senhor, por mais esses momentos de paz, em que te sentimos aqui, em vibrações fraternais. Vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos na dor, suplicamos o vosso amor. Quando a dor bater a porta, sejamos gratos a Deus, pois Ele sempre, sempre abençoa os filhos seus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Senhor Jesus, ainda somos tão crianças necessitadas de luz, suplicamos o celestial amparo para nos livrar do mal. Tu, Jesus, que lançaste ao mundo o novo sentimento, o novo amor, aquele apregoado aos pescadores por teus lábios tão divinos. Ó Rabi da Galileia, o amor que expulsa a multidão dos pecados. Contigo, Mestre, não haverá mais dor, não haverá mais guerra, e somente a luz descendo à terra. Ensina-nos, Senhor, a transformar espinhos em flores perfumadas, que ao sol da confiança enfeite os nossos caminhos. Vem guiar os peregrinos nos mistérios do destino, afastando a escuridão. Vem, ó meigo Nazareno, vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Os teus passos pela areia do mundo o vento não leva, o mar não desfaz. Com teus ensinamentos, Mestre, tudo se torna mais belo. É a chuva caindo, é o campo em flor, mas acima de tudo é o amor, é o amor. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia da criança ao velho. O Senhor nos convida a ninguém julgar, porque nesta vida qualquer um pode errar. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, pois fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. O Senhor nos ensinou a caridade, luz, bondade e amor, verdade e fé. Nosso grande tesouro é a água viva, é o pão que sacia, é este amor que vem de Ti, ó Jesus. Abriremos sempre os nossos corações, vencendo as nossas indecisões, ouvindo a Tua voz, Senhor, que pelas estradas da vida nos conduz ao bem, na alegria e na dor. Que seja o amor
a nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, que o Senhor seja a luz em nosso vogar, que o risco não nos impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama amor. Abençoe, Senhor, a nossa união como bons amigos, como bons cristãos, e assim lembrarmos sempre que no reino da paz e da luz, a espera por nós Tu estás, ó Jesus, e que por todo o universo infinito, conosco, Deus está. Obrigado, Deus, pelo vosso amor e pela nossa existência. Obrigado, Maria, pelo vosso amor e pela vossa assistência. Obrigado, Jesus, pelo vosso amor, ensinamentos e benevolência. E obrigado a todos pela atenção e paciência. Fiquemos em paz.